Hey Brainstormer! Teacher Joe here. E vamos continuar Under Pressure? Vamos continuar Under Pressure. Por quê? Porque a gente começou, então a gente tem que terminar, né? A gente já fez a parte 1 e a parte 2, se eu não me engano, eu acho que eu não estou enganada, mas se eu estiver enganada, me perdoa, porque a minha memória ela é praticamente inexistente. E apareceu ali em cima, parte 1, quer dizer, de algum dos lados aí, porque eu não sei que lado que eu fico, mas apareceu aí em algum dos lados, pelo menos a parte 1, mas tá tudo linkado ali embaixo. Toda vez que eu falar que tem vídeo falando sobre isso, vai aparecer ou aqui em cima em algum lugar, mas vai estar linkado necessariamente ali embaixo, beleza? Então, vamos começar porque tem bastante coisa pra gente fazer e se o vídeo ficar muito longo, você não vai querer assistir. Então, vamos lá, vamos fazer isso aí ficar rápido. Cola aqui na lousa. E a gente tem aqui o pedaço da letra que a gente já fez, Under Pressure, sob pressão. Barulhos, pressão me empurrando para baixo, pressionando você para baixo, ninguém pede isso, sob pressão, que queima um building down, que tipo, queima até destruir o edifício, que divide uma família em duas, bota pessoas nas ruas, bababê, that's ok, tá tudo bem. Isso daqui foi na última aula, é o terror de saber sobre o que o mundo é. Assistir alguns bons amigos gritando, me deixa sair daqui! Rezando para que amanhã me deixe mais animado, ou me deixe mais alto, no sentido de drogas, tá? De verdade. Porque você vai ver o que vai vir depois daqui. Então, isso daqui é o sentido de drogas. Já vai entender por quê. Pressão nas pessoas, pessoas nas ruas, beleza. Daí, blá, 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 ok. E agora a gente já vai pra parte que é nova pra nossa vida. Então, nós temos aqui tipping around. Vamos falar de tipping around. Isso daqui é uma expressão, ok? Isso vem do verbo to chip. Vou escrever aqui. O verbo to chip, passado chipped. E a ideia disso daí é lascar. Sabe lascar? Tipo, vai se lascar? Tipo, é se lascar. Só que o que é lascar? Porque a gente fala vai se lascar, mas eu não sei se a gente sabe o que é lascar. Então, eu vou assumir que você não sabe e vou te explicar. Imagina quando você tem, sei lá, uma faquinha, uma madeirinha e você fica fazendo assim. Você tá lascando a madeirinha pra fazer um troço. Então a ideia do lascar é tipo, sabe quando você dá uma batidinha assim, daí dá só uma estragadinha, mas não estraga tudo? Essa é a ideia do chip. E por que eu falei agora há pouco que o chip, o high aqui, o higher da outra aula, tem a ver com alto? Porque isso daqui, cadê? Eu perdi o chipping aqui. Porque o chipping aqui, ele é uma expressão para uso de heroína esporádico. Essa expressão era bem comum nos anos 50, dos anos 60 e 70. Essa música é de 81, então os anos 70 ainda estavam, tipo, em vigor, né? Então, o tipping around aí, a ideia é de, mano, estamos usando umas droguinhas aí, e aí, o que ele fala depois? Então, esse troço aqui inteiro é estamos usando umas droguinhas aí, tá? Não tem nada a ver com lascar. E por que estamos usando umas coisinhas aí? E por que é com o verbo lascar? Porque quando você usa um pouco, isso tudo que eu pesquisei, tá? Eu não sei isso de fato. A ideia do tipping aí é a ideia de pegar só uns pedacinhos da droga e usar, sabe? E usando de pouquinho pra não viciar. É basicamente essa a ideia do tipping around. E aí a gente tem aqui logo depois kick. Vamos ver o que é kick. Kick. A gente pronuncia assim, kick. O passado é kicked. E isso daqui quer dizer chutar. Beleza? Chutar. Tipo, pezão, chutar, tá? É isso que a gente faz, sei lá, quando joga bola, né? Kick. Aí a gente tem my, que é meu, certo? Brains. Eu adoro quando aparece um brain, porque o nome do canal é Brainstorm. Falando o nome do canal, é Brainstorm. Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, que chama Brainstorm, que tem brain ali. Curte o vídeo e se inscreve no canal, não esquece disso, beleza? Então, o brain, eu não lembro se a gente já falou, mas já que eu não lembro, é bom falar de novo. Brain é cérebro. Mas, Jô, lá não tá brain, lá tá brains. O que é esse S aqui? Esse S aí
é só um jeito bonitinho de falar cérebro. Quer dizer, não é nem bonitinho, é um jeito X de falar cérebro, porque dá na mesma, é a mesma coisa. Então, você pode falar my brain ou my brains, e fica à vontade. É que o my brains, ele é mais informal do que o brain normal, mas não faz diferença nenhuma de significado, tá? Então, a gente tem brain, que é cérebro, daí a gente tem around. Vamos ver o que é around. Ups. Around é ao redor. Sempre que tiver around, pensa em uma bola. Sempre, sempre, sempre vai fazer sentido. E eu tô aqui fazendo isso pra te hipnotizar. Mentira, é nada. Porque eu sou besta e eu não consigo parar de fazer movimentos repetitivos. Eu gosto deles. Mas tudo bem. Então, usando umas drogas aí, quer dizer, aquela droga lá, chuta meu cérebro around, é ao redor, certo? Ao redor. The, O-A. Floor. Floor é chão ou piso. Beleza? Não é o chão da natureza, é o chão que a gente faz. E o piso também serve para piso de... Como é que é o nome daquilo? Piso de prédio, sabe? Tô no primeiro piso, no segundo piso. Ele também serve para andar, porque andar nada mais é do que um piso feito para você ficar em cima. Ai, que legal! Então, floor serve para piso, chão ou andar, mas andar de prédio, não andar de se deslocar, tá bom? Meu cérebro ao redor, floor aqui a gente vai traduzir como chão, porque fica mais comum pra gente. Então, usando umas drogas aí, chuta meu cérebro pelo chão. Porque, né? Usando drogas. Acontece esse tipo de coisa com as pessoas. Daí a gente tem aqui these. These é o plural de this. Então, se this é esse, these são esses, exatamente. Ai, como você é esperto. Posso ser nem falou nada. Mas beleza. Daí a gente tem these, que são esses. Então, esses. O are é o to be, certo? É o to be para mais de um. E por que o to be para mais de um? Porque esses caras aqui, se a gente fosse trocar por uma pessoa, certo? Esse these, se a gente fosse trocar por uma pessoa, seria they, que são eles. Então a gente vai ter que usar o are pra ele necessariamente. Já tem vídeo falando sobre to be, já sabe. Esses são ou estão, the ou a, day é dia, vamos anotar. Dia é day. Esses são os dias. It, isso. Never, nunca. Rain é chover, então nunca chove. But é mas. E aí a gente tem pour. Pour é tipo derramar. Então eu vou escrever aqui derrama. E por que pour é derramar? Porque é o jeito que a gente fala. E não fez sentido nenhum, né? Nunca chove, mas derrama. Não faz sentido nenhum. O que isso quer dizer? Primeiro que a gente vai usar o pour quando a chuva estiver muito forte. Sabe, quando a chuva está muito forte, uma das formas de falar que a chuva está super forte é pouring rain. Então, quando a gente fala isso, a gente fala que a chuva está muito forte. Vou escrever aqui, chuva muito forte. E eu abreviei muito mesmo porque português você já sabe. Você não sabe inglês e eu não sei português e tá tudo bem. Então, chuva muito forte. E aí, qual que é a ideia daqui? Isso daqui é uma expressão, ok? Esse troço inteiro aqui é uma expressão, eu traduzi ela ao pé da letra. Mas essa expressão quer dizer... Ai, que preguiça que eu tô de escrever ela de novo, mas tudo bem, né? Vamos escrever. Vamos escrever. Beleza. Quando a gente fala it never rains but it pours, o que a gente quer dizer é que começou a dar errado e aí vai dar tudo errado. Tipo, quando começa a chover, chove pra cacete. Quando começa a dar errado, dá tudo errado. Então, essa é a ideia do it never rains but it pours. Então, tipo, você já tá numa situação zoada e aí começa a dar todo o resto das coisas errado. É isso daí, esse troço. Eu não sei traduzir isso, então eu vou deixar aqui sem tradução, tá? Porque não sei traduzir. Porque a tradução é um conceito inteiro. Não é uma coisa. Aliás, a gente tem alguma palavra que queira dizer isso em português? Se tiver, você me avisa. Então, vamos voltar lá.
Então, esses são os dias que dá tudo errado. Beleza? Fez sentido? Barulhos. Pessoas nas ruas, que a gente já sabe, a gente já viu isso nas 2 outras aulas, porque essa é a frase que ele mais repete. Então, people on streets, people são pessoas, plural. On é em, e streets, ruas. Então, pessoas em ruas, pessoas nas ruas, certo? Mesma coisa, mesma coisa. E vamos para a próxima estrofe, que é o refrão. Então, eu só vou repetir o que foi falado no refrão, mas parte 2 do vídeo tá esse pedaço aí. É o terror de saber sobre o que o mundo é, vendo alguns amigos gritando, me deixa sair, rezando que amanhã me deixe mais feliz ou mais doido. Alto, doido. Pressão nas pessoas, pessoas nas ruas. E aí, a gente vem para a parte nova, fora essas 2 frases que a gente já fez. Então, estamos aqui. Aí. Daí, a gente tem logo de cara um turned aqui. Turned é o passado do turn, ok? A gente tem turn, passado turned. Isso daqui quer dizer virar. Sabe? Tipo... Então, turn é virar, né? E aqui. Só que ele tá no passado, então tá turned. E aí, logo depois, a gente tem away. E vamos falar de away. Away é longe. Então, a ideia de turn away é basicamente o que eu fiz. Né? Virar, assim. Ou virar, assim. Mas a ideia do turn away é que você tá virando pra longe da onde você estaria olhando. Beleza? Ou dando a volta, sabe? Tipo, virar e cair fora. Vamos dar uma olhada qual dos sentidos ele tá dando. Aqui. Então, turned away from é de, com a ideia de origem. Então, it é isso, ou a situação que ele estava falando, descrevendo, certo? All é tudo ou todos. E a gente tem um like aqui. Vamos falar desse like? Vamos falar desse like. O que acontece? A gente aprende que like é um verbo, certo? E que ele quer dizer gostar, né? Isso não tá errado, isso tá certo, só que isso é só metade da história. Então, o que acontece? O like, ele não é só o gostar. O like, ele é um como de quando a gente tá usando alguma coisa como... É um como se a gente estivesse comparando. Vamos entender. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. Eita, nós. É que eu tava pensando no is já. She is like her mother. Ela é como a mãe dela. Então eu tô comparando ela com a mãe dela. Então quando a gente usa o like, a gente tá fazendo uma comparação? Tá. É a comparação igual os professores te ensinam na gramática? Não. É uma comparação um pouquinho diferente. Mas parece porque a gente tá comparando de qualquer forma. Então a gente usa esse like para falar como as coisas são e usando outra coisa de base para nossa comparação, beleza? Então, nossa senhora, cadê? Aqui. Então, a gente deixou o turned away para falar depois. Então, de tudo como... a gente sabe que é um ou uma. Blind, a gente viu na última aula. E para refrescar sua memória, blind é cego. Não lembro se a gente viu na última aula, se eu tô confundindo com alguma aula que eu dei nesses tempos. Eu acho que eu tô confundindo. Foi mal. E man é homem. Então, virar pra longe. Então, o turn away aí é tipo dar as costas. Eu traduziria isso daqui como virei as costas. Virei as costas de tudo como um homem cego. Tipo, parei de olhar, parei de notar, parei de perceber, parei de me importar, parei, sabe? Tipo, deu. Acabou. Basicamente, essa é a ideia dessa frase, tá? Daí a gente tem aqui sat, que é o passado de sit.
E a gente escreve assim, se eu acertar os botões de apertar. Sit, passado, sat. Isso daqui quer dizer sentar. Sabe o sit down que você aprendeu na escola, em algum lugar? Vem daqui. Então, sat, sentei, on é em, certo? A gente acabou de ver ali em cima. A gente sabe que é uma. Fence. Fence, presta atenção na pronúncia. Fence. Fiz um vídeo falando sobre esse som. Fence é cerca. Que cerca? A cerca que a gente, sabe? Que a gente tem ao redor das coisas, sabe? Essa cerca aqui. Então, essa cerca. Então, sentei em uma cerca, but é mais, it é isso, don't é não, e work, vamos falar desse sentido do work, que esse sentido do work é uma da hora. Vamos lá. Pensa aqui com a tia. Work é trabalhar, né? O passado é worked. Isso daqui é trabalhar, concorda? Foi assim que te ensinaram, trabalhar. E não te ensinaram errado, porque work é realmente trabalhar. Só que work não é só trabalhar. Work também é funcionar. Nossa, que estranho. Por que work é funcionar? Pensa aqui comigo. Deixa eu chamar meu telefone. Pensa aqui comigo. Se o meu telefone works, porque, né, meu telefone é it, então ele works. Se o meu telefone works, é porque ele tá trabalhando, concorda? Então, se meu telefone trabalha, ele funciona. Ah, que da hora! Então, pessoas work, coisas funcionam. E work serve para as duas. Nossa, que da hora! Então, é assim que a gente vai usar work. Então, você tem uma cerca, mas não funciona. E não funciona porque tá no presente. E você viu aqui que tá errado? Tá errado. A letra tá errada? Não, ele canta errado mesmo. Ele canta com o inglês errado de propósito. Porque aqui a gente tem it, deveria ser doesn't, né? E não é, tá don't. Inclusive, tem vídeo falando sobre isso. E por que ele não usou o jeito certo? Porque ele não quis. Literalmente porque ele não quis. Então, não tá errado assim errar? Então, não, se você souber o certo e souber a hora certa de errar de propósito. Igual o português, tipo, quando você tá falando de cachorrinhos, vovinhos, tá tudo bem falar errado, né? Mas é basicamente isso. Então, ele não usou o doesn't aqui, muito provavelmente por causa da métrica da cantoria, tá? Pra caber no tempo da música. E vamos falar desse sat on a fence aqui? Porque a gente tem aqui sentei em uma cerca. Pensa comigo. Uma cerca, o que ela faz? A mesma coisa que um muro, não é? A gente fala sentado em cima do muro, a gente não fala nem sentado, a gente fala em cima do muro. Pra quando a pessoa não decide se é sim ou se é não, quando ela tá, tipo, no meio. E essa é a expressão em inglês pra em cima do muro. On a fence. Não precisa do sat, necessariamente. A ideia do sat ali é que ele ficou bastante tempo, né? Porque depois que passa um tempo a gente senta. Então, ele passou bastante tempo em cima do muro, ou seja, ele passou bastante tempo sem decidir as coisas. Então, on the fence é uma expressão para em cima do muro. Ai, que legal! Porque normalmente as casas não têm muros ao redor, geralmente são cercas. Ou cercas assim, ou cercas vivas, mas não importa, chamado de fence. A cerca viva é chamada de hedge, tá? Mas faz diferença. Serve pro propósito que a gente quer passar na aula, que é entender esses troços. Então, fiquei em cima do muro um tempão, mas não funcionou, mas não funciona. Keep é manter ou continuar. O passado do keep é kept. E o cachorro do meu vizinho tá latindo pra cacete. Manter ou continuar. E uma coisa bem característica do keep é que sempre que a gente colocar uma ação depois do keep, ela vai vir com ing do jeitinho que ele fez aqui, beleza? Beleza. Quando a gente come up, vamos falar do come. Come, passado é came e o particípio é come. Fica igual, presente. Eu não errei, é assim mesmo. Isso daqui é vir. Quando a gente fala
come with, que é a expressão que ele colocou ali, eu só fui ver pra ver se ele tinha colocado with ou não. Quando a gente chega com come up with, a gente tem a ideia de inventar. Não inventar, tipo, uma invenção. Pode ser também uma invenção, mas, sabe? Tipo, você ter uma ideia, ter o estalo de, sei lá, I need to come up with an example about come up with. Eu preciso come up with um exemplo sobre come up with. Então, é essa ideia de, tipo, inventar, descobrir, sabe? Trazer à tona. Gostei dessa trazer à tona. Foi uma boa tradução. Então, continuo, mantenho falando de amor, ou continuo trazendo amor, eu continuo pensando em amor, eu continuo criando amor, criando vai ser o melhor de todos aí. Eu continuo criando amor, but é mas, a gente viu ali em cima, esse it é o amor, ele só usou it para não repetir a palavra love. Isso daqui é um is, mas ele é ou está so. Nesse caso aqui vai ser tão, porque ele pode ser tão ou então, ok? Ele é tão quando o que vem depois dele é um adjetivo. E ele é então quando o que vem depois dele não é um adjetivo. Ou seja, se for uma característica que está vindo depois do so, ele vai ter a ideia do tão. Simples assim. Se não for, não é. E vamos ver o que é slashed? Eu vou pegar umas fotos de slashed e de torn, que vai ser mais fácil da gente entender. Voltei! Então, olha só. Aqui, nesse negócio, a gente tem o slashed. Tá vendo isso daqui, ó? Droga, você não tá vendo. Por quê? Porque eu tô no layer errado. Pronto. Tá vendo esse pedaço aqui? Esse pedaço foi o pedaço por onde o ar saiu. E se você for ver, ele tem um corte bem longo e fino. Isso é slash, tá? Então, alguém slashed esse pneu aqui. Ou alguma coisa slashed esse pneu. E vamos ver o torn. O torn... Então, deixa eu colocar aqui. Eu não sei traduzir slash, tá? Então, seja lá o que você achou que fosse tradução para aquilo. O torn é o passado do tear. E a gente fala tear e não tear. Escreve igual, mas fala diferente. Tear, o passado é torn. Isso daqui é rasgar. Então, torn é rasgado. Vamos dar uma olhada lá na lousa. Na lousa não, na música. Mas ele tá tão rasgado e cortado. Ou seja, ele tá tão ferrado, concorda? Ele tá tão zoadinho, menino, que... Sabe? É isso daí. Essa ideia aqui é tipo, tá tão zoadinho. E vai ser isso que eu vou escrever, zoadinho. Por quê? Porque a gente pode, porque se eu que tô fazendo a tradução, eu traduzo do jeito que eu quiser. Se o sentido tiver funcionando, a tradução tá certa. Ah, que maravilha! Daí a gente tem why, não é o Fred Mercury e o David Bowie imitando a galera de Minas. Why, a gente fala igual a galera de Minas, tá? Why, sou. E sem o sou, why é porque. Então, ele tenta trazer o amor, ele tenta fazer o amor acontecer, mas ele tá tão zoadinho. Por quê? Por quê? Amor. Basicamente isso. Daí a gente tem ali, logo depois do love, a gente tem insanity. Insanity é insanidade. Insanidade. Laugh é dar risada. Então, a gente tem laugh. Americanos pronunciam laugh, britânicos pronunciam laugh. Laugh, passado laughed. Legal. A insanidade, ri, certo? Porque eu sei que é a insanidade que tá fazendo isso, porque tá com S aqui e ele tá vindo antes da ação. Beleza? Sanidade ri, sob pressão. A gente vai colocar um que aqui no português. Que nós estamos. Daí a gente tem breaking, que é o break com ing. Já tem vídeo falando sobre isso, dá uma olhada nele. O passado é broke e o particípio é broken.
Esse cara aqui é quebrar. Então, a insanidade ri sob a pressão que nós estamos quebrando. Então, esta é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, acho que a gente já mata a música. Então, talvez a gente termine a música na próxima aula, talvez demore mais outra aula, porque eu só peguei o tanto da letra que a gente ia fazer até hoje. E você se cuida, não faça nada que eu não faria. Bom dia pra você, boa noite pra você, durma bem ou viva bem, se você não for dormir. E a gente se vê na próxima aula de música, que é terça que vem. A próxima aula é amanhã, e eu não lembro do que ela vai ser não, mas é amanhã, tá? Então a gente se vê amanhã, se cuida, um beijo, não faça nada que eu não faria, e até amanhã.